que é bom, né? Depois faz uma revisãozinha. É interessante esse negócio. Eu também gosto de fazer os apontamentos. Bom, vocês sabem que eu gosto de fazer uma oração primeiro, antes para começar, para ir tudo redondinho até o final, né? Então vamos dar início aos nossos estudos de hoje, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força, sabedoria, para que possamos conduzir as nossas vidas e nossos trabalhos de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus amparo para esses estudos, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz, da fraternidade através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, mas livrar-nos de todo o mal, e que assim seja. Vamos começar. Bom, nós fizemos as duas primeiras palestras, né? A primeira falando sobre... A primeira falando sobre a aura, como é que funciona esse processo, né? Como é que a aura que envolve o nosso corpo, se ela estiver furada, se ela estiver, né? Como é que as coisas funcionam e como é que a gente também pode ficar doente por causa disso. Na segunda nós falamos um pouco de filosofia para entender como é que são esses processos mentais, a parte de intuição, essas coisas todas. E agora nós vamos entrar para o lado da saúde, ou seja, o lado metafísico da saúde. Como é que funciona esse processo? Para a gente começar a entender, porque as doenças elas ficam no físico, mas tem doenças que a gente fala que é psíquico, que a gente sente, mas que não são no físico. A gente vai olhar os dois lados da coisa para entender como é que funciona, tá bom? E se tiver dúvida, vai perguntando, tá? Vamos começar. Vamos lá. Metafísica da saúde consiste em um recurso de autoajuda que determina que muitas das doenças vividas pelas pessoas resultam de determinados padrões de comportamento e pensamento. Vocês vão notar durante o processo aí que tem muito mais a ver as doenças com isso do que com o próprio físico, tá? A metafísica da saúde não se trata de adivinhação, mas é fruto de estudos e pesquisas para a designação das doenças causadas por desequilíbrios emocionais. É o que mais acontece com a gente. É uma corrente de pensamento da literatura de autoajuda. As doenças são provocadas não por fatores externos, mas por pensamentos e sentimentos do próprio ser humano. O foco nessa fase do estudo está nas ações que vêm de fora, que estão no plano mental, no campo das ideias, e que refletem em nosso físico, criando desarmonias energéticas e, por consequência, as doenças físicas e psíquicas, que geralmente vem tudo de fora. A ciência e a medicina terrena está bem avançada, porém cuida somente da matéria densa, ou seja, do físico, onde se observa claramente o efeito da causa. Precisamos olhar com carinho para os aspectos da mente, que são os sentimentos, as sensações, emoções, para as atitudes, comportamentos e condutas equivocadas, que possam estar de alguma forma automatizados em nosso campo mental, em nosso psiquismo, e que geralmente ou quase sempre são as causas primárias dos nossos problemas. Tá? Por exemplo, quando a gente sofre um acidente, por exemplo, cortou, tá? Aí tá no físico, aí você vai lá, passa alguma coisa, faz uma asepsia, costura, aí o próprio corpo vai, né? Você vai juntando, vai fazendo tudo certinho e fica bonzinho. Mas temos dores
que não é causado por uma questão física, é causado por uma emoção, por um sentimento, e essas são as mais difíceis, e essas que geram bastante doença, principalmente câncer, tá? Então, vamos falar disso. Vamos lá. Em busca da cura. Eu vou passar mais uns trechinhos do livro Vida de Jesus que fala sobre esse assunto, pelo menos, né? A providência distribui a cada um as provações e as alegrias, segundo os seus méritos. Isso está no livro lá, tá? Que cada espírito é filho de suas próprias obras, única maneira que permite existir verdadeira justiça na distribuição do prêmio e do castigo. Todo mundo fala assim, Deus não gosta de mim, né? Mas não é nada disso, ele só fez as leis e a gente aqui não sabe cumpri-las. E aí a gente passa as perrengues e não sabe por que quer. Aí ele fala aqui, ó. O homem é, pois, o único culpado do seu próprio estacionamento e da maior parte de seus sofrimentos, que se derivam da falta de acatamento das leis com que Deus governa o universo moral. E é verdade. Vocês vão ver durante o processo que isso aqui é corriqueiro. Aí ele dá as dicas, né? Começai a reforma de vossos prazeres depravados, de vossos hábitos silenciosos, destronai o orgulho e o egoísmo para fazer resplandecer a modéstia e a caridade. Por que eu grifei aqui de vossos hábitos silenciosos? Eu falo por mim, tá? Porque aquilo que está lá na cabeça, lá dentro, que a gente não consegue mudar, é o que deixa a gente doente. São aqueles pensamentos que você não fala para ninguém, mas que você tem. E todo mundo tem. E são eles que às vezes ficam insistindo, e a gente vai ficando doente e não sabe por quê. Tá? E vos disse novamente, vos repito, amai sempre, perdoai sempre, e fazei o bem, fazei-o sempre, até os que vos fazem mal. A gente sempre fica com bronca de quem perturba a gente, né? É duro falar assim, não, deixa pra lá, né? E as doenças começam aí, né? Principalmente se a gente fica com ressentimentos. Qualquer encrenquinha, qualquer coisa, a gente fica chateado, aí fica ressentido, aí começa a pensar, e aí fica pensando, mastigando, e aquilo vai criando forma, vai criando vida. Quando você vai ver, você já está doente e não percebeu. Vereis assim vossos espíritos, uma vez chegada a sua hora, elevarem-se sobre as nuvens de luz para Deus no meio da felicidade perfeita, de que só aos anjos de Deus é dado desfrutar. Conceitos litúrgicos, para a gente ter uma ideia de como funciona o processo. A gente falou um pouquinho disso lá na primeira palestra, mas eu vou retomar alguns conceitos para a gente ter uma ideia de como que a coisa funciona. De acordo com a milenar cultura oriental, sabemos que os raios solares, ao incidirem sobre a Terra, não produzem apenas ondas de calor, mas em contato com as camadas de gases que nos envolvem, formam partículas de energias, que foram chamadas de Ki ou Prana, ou ainda de energia vital, que são responsáveis pela manutenção energética da vida em nosso planeta, equilibrando energeticamente e literalmente mantendo vivo tudo que se encontra à nossa volta, inclusive nós mesmos. Através de pesquisas, foi constatado que a maior parte dos óbitos de pacientes dos hospitais ocorre durante a noite, exatamente quando a quantidade de prana presente no ar diminui consideravelmente, comprovando sua extrema importância na vida do nosso planeta. Pode perceber que quando a gente fica gripado, à noite não aperta. É interessante, né? Porque o planeta virou para o outro lado, né? Não estão recebendo menos luz, menos calor, menos prana. E aí o teu sistema começa a sentir, tem que trabalhar mais e começa a dar as reações. É bem interessante. E foi constatado mesmo, nos hospitais, os óbitos, a maioria é tudo de noite, madrugada, por causa desse processo. Todos os seres vivos e todas as coisas que podemos encontrar à nossa volta estão constantemente trocando energias com o meio, buscando sempre o equilíbrio, sejam essas energias em forma de ondas de calor, ondas magnéticas, eletromagnéticas, etc. O mesmo ocorre em relação ao prana, que é assimilado por tudo e no caso dos seres humanos entra principalmente através dos 3 primeiros chakras, que são esses 3 aqui. O básico, o umbilical e o esplênico. Tá? Alimenta os corpos e após equilibrá-los,
O que não for utilizado é sabiamente devolvido à natureza para que seja aproveitado no equilíbrio do próximo. É exatamente o retorno dessa energia devolvida que forma o que chamamos de aura. Por isso que quando a gente tira a foto, se a pessoa está equilibrada, você vê uma aura harmônica. Se alguma parte do corpo está trabalhando diferente, ou ele está consumindo mais energia, mais prana, ou ele está trabalhando menos, então não está conseguindo consumir, e tudo que vem ele devolve. Aí a gente vê na foto da aura, aquela parte mais assim fininha, que está consumindo mais, então a gente sabe que aquele órgão está com algum problema, ou ela está, que a gente chama de vazando, né? Então aquele órgão não está trabalhando direito. Por isso que quando a gente tira uma foto, fala assim, por exemplo, na coluna lá no cóccix, está aquela energia vazando, fala, pô, aqui a pessoa está com dor. Então você já vai direto e sabe, por causa desse processo aqui. Constatamos com isso que não somente os seres vivos, mas também todos os objetos animados ou inanimados possuem aura, pois também estão diretamente recebendo prana. Através da teosofia, sabemos que o homem possui 7 principais chakras, que exercem a função de assimilar as energias prânicas e alimentar os 7 corpos principais. O primeiro e o mais denso desses 7 corpos é o chamado corpo físico, e é formado por matéria física e matéria etérica, que é o corpo etérico e o duplo etérico. Todo mundo já sabe disso, né? É fato também que muito antes de nos tornarmos enfermos, os sintomas dessas doenças podem ser diagnosticados em nosso corpo etérico, aparecendo como um desequilíbrio energético, indicando uma tendência a ficarmos doentes, podendo isso acontecer ou não. Por isso que a maquininha que a gente tira a foto também ela é preventiva. Os russos conseguem detectar com essa máquina até um ano antes do problema da pessoa, de manifestar na pessoa, se tiver já no campo áurico, no campo etérico da pessoa. Eu já peguei casos de um mês antes, 2 meses antes, depois a pessoa fala, não tenho nada, aí passa 1 mês, 2, ela vem e fala assim, nossa, você falou lá que aconteceu, eu já estava acusando e não deu atenção, né? Isso significa que se podemos ver que estamos tendendo a ter certa doença antes dela se manifestar fisicamente, podemos nos fortalecer e nos prevenir, para que esta não se manifeste no corpo físico. E esta, sem dúvida, é a maior utilidade da máquina bioeletrográfica, a prevenção de doenças. Mas a gente sabe que se juntar todos os dedos, a gente também consegue ver a parte emocional, a parte psíquica da pessoa, porque cada dedo tem um ponto no organismo, meridiano. Mas isso indica uma falha naquele ponto, mas quando a gente junta todos, a média de todos, a gente consegue ter uma noção da parte emocional e da parte psíquica da pessoa, tá? Foi aquilo que a gente viu no começo lá. Através de fotos das pontas dos dedos, onde se localizam os extremos dos meridianos, condutores invisíveis do fluxo natural de energia para certas partes vitais do corpo humano, que são utilizados pela acupuntura e outras técnicas orientais, podemos saber como está a nossa saúde energética, por onde esses meridianos passam. Então, fotografando o dedo polegar, por exemplo, podemos saber se estamos com desequilíbrios nos meridianos responsáveis pela manutenção da energia nos pulmões, na faringe, nos ouvidos, sistema linfático e maxilar. Assim como o dedo mínimo, temos os meridianos do coração e intestino delgado. Além disso, através da média das fotos dos 5 dedos de uma pessoa tiradas de uma só vez, podemos constatar também o grau de paranormalidade, preocupação com os outros, conflitos emocionais, mágoas, carências e outros aspectos pessoais que constituem o que podemos chamar de personalidade áurica. Vamos lá, vamos ver alguns casos da parte física e da parte metafísica. A ideia aqui é o seguinte: alguns sintomas, algumas coisas eu coloquei aqui para vocês. E algumas coisas, o que diz a medicina, o que diz a patologia, né, o que diz, né, os cientistas e tal. E do lado metafísico, o que pode ser? Né? Isso não é uma regra, mas se a gente começa a verificar, a gente vai achando alguns probleminhas. Então eu vou passar isso para vocês. Alguém tem alergia aqui? Já teve alergia? Não? Vamos ver o que pode ser. Do lado da ciência,
Alergia é um conjunto de reações causadas por hipersensibilidade do sistema imunológico a agentes que geralmente causam pouco ou nenhum problema na maioria das pessoas. Essas doenças, inclusive, incluem, rinite alérgica, alergias alimentares, dermatite atópica, asma alérgica e anafilaxia. Interessante isso. Mas o médico aí só vai tratar o efeito. A causa pode ser também outras coisas. Vamos ver do lado metafísico. Do lado metafísico, constatamos que muitas vezes essas alergias são provocadas por reação à presença indesejada de pessoas ou espíritos, ou formas de pensamento que se aproximam e permanecem junto à pessoa. Pode ser também eclosão de lembranças onde a pessoa desencarnou sem curar doenças de pele, tais como hanseníase, queimaduras por ácido ou fogo. Lembra que eu contei o lado escuro, da nossa civilização? Cruzadas, Inquisição, muita gente passou por essas fases aí. Então, às vezes, as alergias têm a ver com algum desses processos. Ou, às vezes, a pessoa começa a ter um quadro alérgico e está com conflito dentro de casa. Está querendo se livrar da situação, ou aquele cunhado que chegou e não quer sair, começa a dar as alergias. Aí ele não sabe o que quer, vai ver essas coisas, começa a dar as coceiras, às vezes é espírito que encosta mesmo, você começa a sentir essas coisas, tá? O pessoal não acredita, mas é o que a gente chama de energia intrusa, Mas existe. Enxaqueca e dor de cabeça, todo mundo já teve, Oh, dor de cabeça, é horrível. Enxaqueca é uma cefaleia primária caracterizada por dores de cabeça recorrentes de moderadas a grave. E as dores de cabeça podem ocorrer em um ou ambos os lados da cabeça, serem isoladas em determinada localização, irradiarem pela cabeça de um ponto ao outro e serem latejantes. As latejantes são as piores, Fica pulsando e parece que o coração está na cabeça, E do lado metafísico? Pode ser um desdobramento desarmônico ou luta mental contra uma oposição também mental. Possibilidade ainda de a pessoa estar vibrando em ressonância com resquícios de memórias traumáticas e dolorosas com as lembranças deixadas, as lembranças deixadas nas vítimas de torturas. Um parto natural, quando difícil, também pode, às vezes, ser a causa geradora desta dor. Então, numa terapia, uma pessoa que tem dor de cabeça e tiver um quadro igual esse, por exemplo, de um parto, você vai regredindo até chegar naquele ponto onde estava para nascer e você vai conseguir tirar essa impressão que ficou, cria. Mas eu tenho uma historinha legal para contar para vocês, que antes de estudar tudo isso, aconteceu uma coisa comigo com a Inês. A Inês é minha esposa, Você sabe que eu já falei dela aqui. Ela é mais sensitiva e ela pegava essas coisas. Quando a gente namora, cheio de amor, só vê fim de semana, e aí você fica sempre naquela vontade de ver a pessoa no fim de semana. Quando você casa, você está todo dia com ela, então você tem acesso, às coisas mais fácil. Aí eu chegava em casa, ficava pensando o dia inteiro na Inês, vou chegar em casa lá, vou dar um agarrão na nega, Aí chegava lá, a mulher estava com dor de cabeça. É o que mais acontece, o cara chega cheio de amor, para dar, cheio de gás, e a mulher com dor de cabeça. Fala, tá acontecendo, Essas coisas não aconteciam antes, agora tá acontecendo direto, Depois que casou, a mulher tá cheia de dor de cabeça. Aí passou uma, passou duas, a Inês percebeu o que estava acontecendo. Na terceira, ela falou assim, escuta, criatura, você tava pensando em mim hoje? Eu falei, tava. Tô com dor de cabeça. Aí ela começou a atinar como é que estava vindo as dores de cabeça, porque tinha um lugar certo, que ela ficava com dor de cabeça. Aí ela chegou um dia e falou assim, se você quer fazer alguma coisa, chega e faz, não fica pensando, porque você me deixa com dor de cabeça. Aí eu falei, opa! Quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender o processo. Porque eu ficava, às vezes, o dia inteiro, a tarde toda, pensando, vou chegar em casa, tomar um banho, passar um perfume, vou dar um agarrão na nega. Aí chegava a mulher, estava com dor de cabeça. Então, esse é um dos motivos das dores de cabeça das mulheres. Os caras ficam pensando e ela fica captando, pelo menos com a Inês acontecia isso. E conversando com a turma aqui no evento passado, tinha vários aí que tava rindo porque sabe que essas coisas acontecem. Então você imagina o seguinte, imagina uma pessoa
Estou dando um exemplo prático. Imagina uma pessoa que você discutiu, que, sei lá, saiu com algum problema e essa pessoa está vibrando, ainda está pensando daquele jeito. Quando eu ver aquela pessoa, ainda vou falar um monte para ela, sabe? Começa a ficar pensando, focalizando lá. A outra pessoa, se tiver a sensibilidade, vai sentir essas dores de cabeça. É interessante isso, né? E a gente não sabe por quê. É essas aqui, ó, oposição mental, ó. Luta mental, oposição também mental, essas coisas. E é interessante porque às vezes eu percebo isso, às vezes começa a me dar uma certa dor de cabeça, eu já falo, puxa vida, vai vir alguma coisa encrenca. Não dá outra, durante o dia liga cliente reclamando, eu já sei que é. Aí acabo de falar com o cara, acaba a dor de cabeça. Porque o neguinho já está pensando, né? Já vai falar, já vai perguntar. É só prestar atenção que vocês vão começar a ver de onde vem a dor de cabeça. Então, logicamente, você pode ter uma dor de cabeça por um alimento que você come. Comi muito queijo, vai congestionar o fígado, o rim, pâncreas, você vai ter dor de cabeça. Mas se você começa a ter dor de cabeça e você olha para trás, 2, 3 dias, não teve aquela alimentação que você viu que não é pesada, não é gordurosa, e está começando a ter, fique esperto. Aí já é frequência de pensamento. Alguém está pensando ou alguma coisa vai rolar, tá? Isso é fato. Eu falo por experiência prática. Vamos continuar. Pânico. Quem já teve pânico aqui? Ninguém? Pânico é interessante. Ó. Pânico que causa terror e medo, que assusta ou amedronta, sem razões aparentes. Que provoca susto, medo e sai do controle da razão. E sai mesmo. Pânico é um sentimento esmagador de medo ou ansiedade. Em situações que não expressa real perigo, pode ser uma doença que atrapalha o convívio social, chamada de síndrome do pânico. Pode também se tornar em um transtorno relacionado a outros tipos de patologias psiquiátricas, como crise de ansiedade, depressão, estresse, etc. Conversando com pessoas que apresentam o estado de pânico, normalmente não têm consciência da batalha interna do controle que exerce sobre pessoas e coisas além do normal. Normalmente uma pessoa, quando eu atendo, que tem síndrome do pânico, são muito controladoras, dominadoras, controladoras. Então elas entram em pânico quando percebe que não vai controlar. Ou tem muito medo de morrer. Então ela fala assim, se eu morrer, quem é que vai cuidar? Quem é que vai fazer? Sabe? A pessoa tem essas paranoias. E aí começa a entrar na síndrome do pânico. Então, se começar a ter essas paranoias, fique esperto, tá? Porque tem esse tipo de coisa. Também pode estar associado a lembranças de vivências passadas em processos de dolorosas torturas ou eminência de um acontecimento aterrorizante. Frequentemente, no aspecto metafísico, tem a sua causa na presença de espíritos agigantados, deformados e ameaçadores. Isso aqui é mais difícil de pegar. Mas esses aqui do controle é direto. Aí você começa a trabalhar com a pessoa, não precisa nada disso, né? Solta um pouquinho, né? Deixa o filho fazer o que ele quer fazer, né? Essas coisas. A pessoa vai saindo fora da síndrome do pânico. É interessante. Depressão. Quem já teve depressão aqui? Não? Não, já? Ó. Sensação persistente de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais também. Esses podem incluir alterações no sono, apetite, nível de energia, concentração no comportamento diário ou na autoestima. Também pode ser associada a pensamentos suicidas. Esse é o mais perigoso de todos, tá? Do lado metafísico, tem isso aqui, ó. Desejos não satisfeitos geralmente desenvolvem e cultivam a depressão. Por quê? Hoje nós estamos vivendo numa época que é muito materialista, e as pessoas têm muitos desejos e às vezes não conseguem realizar esses desejos. Aí começa a ficar triste. Eu quero tal coisa, não consegue. Eu quero comprar tal coisa, eu quero fazer uma viagem, quero fazer alguma coisa assim, não consegue. Aí começa entrar nesse caso aqui, ó, de desejos não satisfeitos. Aí começa a vir um quadro de tristeza muito grande e daí para ir para uma depressão é um pulo, tá? Outro fator, como o advento do juízo final, muitas pessoas encontram-se angustiadas em virtude de possuírem laços afetivos com encarnados e desencarnados, que deverão ser exilados e pela impossibilidade de evitar o exílio entra em desespero. Isso aqui é mais raro.
Outros porque trazem mediunidade socorrista e não estão colocando-a em atividade. Isso aqui também, eu peguei alguns casos assim, a pessoa tem mediunidade, tem um monte de efeito patológico decorrente da mediunidade, mas não trabalha, então começa a ter todos os sintomas. E aí um deles é a depressão, e a pessoa não sabe por quê, porque começa a pressionar, tem que trabalhar, e aí começa a vir a galera pressionando para ter que fazer o serviço, e começa. Esse eu já peguei bastante. Esse aqui é mais difícil, mas esses aqui são... Você começa a conversar com a pessoa, ver o histórico dela, quais são as ambições, aí ela vai falar. Vai falar que tem coisa que não conseguiu fazer, profissão que não conseguiu realizar, e está depressivo. Isso acontece muito. Compulsão alimentar. Muito interessante isso aqui também. É uma doença mental. A própria ciência já fala que é uma doença mental. Porque não tem motivos orgânicos para dizer que a pessoa tem compulsão alimentar. Então já fala que é uma doença mental. Em que a pessoa sente a necessidade de comer mesmo quando não está com fome. E que não deixa de se alimentar apesar de já estar satisfeita. Pessoas com compulsão alimentar comem grandes quantidades de alimento em pouco tempo. Isso da parte física. Vamos ver da parte metafísica. Lembrança de passada existência onde a pessoa passou fome, viveu na miséria ou desencarnou com fome. É uma possibilidade. Necessidade de autoproteção contra supostos exploradores da beleza alheia, pois se engordar ficará menos atraente e estará protegido ou protegida. Pode estar também em sintonia com espíritos esfomeados. Do mesmo jeito que nós temos pessoas que não conseguem parar de beber ou de fumar, tem esse lado também que não consegue, porque às vezes você tem outras energias que estão junto com você e que te dá essas... Eu lembro que eu gosto de doce, né, mas eu era muito mais, assim, para comer doce, né, em outras épocas, eu comia bastante. E aí nesse ficava no meu pé e falava assim, você vai começar a ter um quadro de diabetes logo, logo, isso aqui, isso aqui. Aí trabalhando, peguei um caso desse, de neguinho colado comigo, que gostava de comer doce. Aí trabalhamos, encaminhamos, beleza. Aí eu não sentia mais vontade de comer esses doces. E às vezes indo para a Litaúrica, voltando da Litaúrica, parando lá no frango assado, eu parava lá naquele negócio onde tem os docinhos, né? Tem os quindim, né? Tem os sonho. Aí eu ficava lá olhando assim os doces. Aí eles falam assim, aí gordinho, vai pensar, vai comer doce, né? Eu falo, não, tô vendo se tu vai dar vontade. E não dava mais. Então é interessante isso. E às vezes as pessoas comem, é igual o cara que bebe, né? Não consegue parar de beber porque tem gente encostada. Às vezes come porque tem gente encostada. E às vezes eu já peguei casos assim, que é autoproteção mesmo. Já teve violência no passado, era muito bonita, corpo esbelte, então agora não quer mais saber disso. Aí vem numa situação mais ou menos parecida, aí a pessoa começa a comer para sair daquele quadro de... as pessoas não chamam mais atenção e não tem mais a possibilidade de acontecer. É bem interessante isso. Aí você tem que trabalhar essa personalidade, falar, olha, você já não está mais vivendo aquilo, né? Outra situação agora, e assim por diante. E a pessoa acaba saindo fora do controle. É bem interessante isso aqui. Por isso que precisa investigar para ver, né? Às vezes a pessoa fala assim, uma coisinha boba. Não é não, pô, investiga que a gente vai achar qual é o problema. Ansiedade, quem já teve ansiedade aqui? Comer, roer unha. Roer unha, esses cantos de unha aqui, beleza, né? Arranca tudo. Aqui, cantinho de unha. É uma emoção normal do ser humano, comum ao se enfrentar algum problema no trabalho, antes de uma prova ou diante de decisões difíceis do dia a dia. No entanto, a ansiedade excessiva pode se tornar uma doença, ou melhor, um distúrbio de ansiedade. Do lado metafísico, consequência de mobilidade forçada, apego ou aprisionamento a vivências onde ficou aguardando em ansiosa expectativa a resolução de julgamento ou acontecimento funesto, como em aprisionamento ou escravidão. Aqui a gente pega muitos casos de pessoas que na época da Inquisição foi taxada como bruxa, feiticeira, porque o pessoal costumava curar com ervas, então a igreja pegava, né? Se ninguém estava a fim de pegar o vizinho e pôr para correr, era o momento. E às vezes ficava muito tempo aguardando a decisão, né?
fazer os julgamentos, e às vezes ia para fogueira, às vezes ia para guilhotina, às vezes ia para o enforcamento, e as pessoas voltam com esses quadros aí de... Aí você traz a personalidade, conversa e tudo bem, resolve. Aí acaba a ansiedade da pessoa. Vivência de doenças como cegueira, paralisia, retardo mental, às vezes aparecem também na terapia de vidas passadas. Tá? Estou falando isso porque anos eu faço terapia e eu vejo casos e casos e casos. Ciúmes. Quem tem ciúmes aqui? Ó. Ciúmes é a reação complexa a uma ameaça perceptível, a uma relação valiosa ou à sua qualidade. Pode estar relacionado com a falta de confiança no outro ou em si próprio e, quando é exagerado, pode tornar-se patológico e transformar-se em uma obsessão, que nós chamamos, na verdade, de possessão. Né? A pessoa possessiva é um ciúmes crônico. Né? Do lado metafísico, é muito frequente e comum a presença de espírito de personalidade múltipla ou de subpersonalidade de sexo oposto junto ao parceiro conjugal. O que é personalidade múltipla? São as nossas vivências do passado. Então, quando a gente deixa o corpo, a gente fica com o conjunto energético, que é pensamentos, sentimentos e emoções. A subpersonalidade é algo do momento, da vida atual. Então, um trauma, um acontecimento que marca muito a pessoa, sai aquela bolinha na aura, pum, e fica. Então, toda vez que ela vê uma situação parecida ou lembra, ela acessa essa subpersonalidade. Já peguei um caso, 2 casos. Um foi bem interessante. Lá na Litáurica, uma moça bonita, loira, jovem, chegou e os namorados não paravam, não ficava nem... Aí pediu ajuda lá pra gente. E a gente abriu as frequências, foi verificar, tinha uma personalidade dela de uma outra vivência que era um general, o cara não queria saber de homem perto não. E estava ativo no momento, então não tinha namorado que ficava perto da mulher, a mulher parecia um general, entendeu? As atitudes, como ela falava, como ela se postava, e o cara reclamava, né, que homem do meu lado, querendo me agarrar, que negócio é esse, pô, sou macho, sabe aquelas conversas? Então estava influenciando, e aí o relacionamento dela, ó, dava um certo. Psoríase, quem já teve? Umas coceiras, umas costas que dá assim. Aí vai tomar remédio, com um monte de coisa lá, mas geralmente é mais metafísico do que físico isso aqui. É uma doença inflamatória da pele, crônica, não contagiosa, multigênica, ou seja, são vários genes envolvidos, com incidência genética em cerca de 30% dos casos. Caracteriza-se por lesões avermelhadas e descamativas, normalmente em placas que aparecem em geral no couro cabeludo, cotovelos e joelhos. Do lado metafísico, é um distúrbio gerado pela necessidade de afastar alguém. Se não der alergia, vai dar psoríase, com certeza. Então um quadro vai para o outro. Se a coisa for muito forte, a pessoa tem aqueles problemas alérgicos e se a coisa continuar, cai para a psoríase, é certeza, tá? Porque está querendo afastar a pessoa. Isso aí acontece muito também. Normalmente é doença de incendiários, dos que torturaram os outros utilizando fogo, água fervente, estanho derretido e o ácido. Temos ainda processos autodestrutivos, descuidos no manuseio de material incandescente ou ácido. Isso aqui também aparece muito nas TVPs, tá? Aqueles padres, aquela turma que, né, fazia as maldades. Aí encontra um que prejudicou, começa a aparecer essas coisas aí. Geralmente é alguém da família. Tá fácil? Tá tranquilo? Você vê quanta coisa? E a gente não percebe isso. Vai no médico, ele vai dar remédio pro físico. Isso. E a coisa tá vindo de fora e você não percebe o que está acontecendo. São coisas simples. Ó, ideias suicidas, essa aqui é bem legal também. Ideias suicidas é um pensamento fixo, onde a intenção é de matar a si mesmo. Os fatores de risco incluem perturbações mentais ou psicológicas, como depressão, perturbação bipolar, esquizofrenia ou abuso de drogas, incluindo o alcoolismo e o abuso de benzodiazepinas, que é uma classe de fármacos aí, né?
Do lado metafísico, lembrança de outra encarnação onde a pessoa já praticou o suicídio em decorrências de dificuldades em aceitar a vida ou ajustar-se às injunções que a mesma impõe. Também pode ser uma obsessão através de pontos fracos, tais como os vícios químicos, imoralidade, pessimismo, medo, geram ataques psíquicos sistemáticos e regulares. Esse aqui é o mais comum, tá? Para quem tem ideias suicidas. Por quê? Geralmente quem tem ideia suicida não está sozinho. Tem influência externa. Peguei um caso aí faz 2 ou 3 anos já, chegou uma moça lá na Litauri que ela chegava já com um quadro de suicídio, assim, já tinha tentado 3 ou 4 vezes suicídio. O pai já tinha se suicidado, o irmão tinha se suicidado, ela já estava indo para o mesmo quadro. E a gente começava a fazer oração, ela já desmaiava, já tinha um monte de problema lá. Aí ela, sentando com ela, conversando, ela estava chorando, falando, Celso, não sei o quê. Eu falei, o quadro é bem simples, mas você vai ter que ter paciência, porque você não chegou num estado assim de um dia para o outro. Então você não vai melhorar de hoje para amanhã. Você vai ter que trabalhar. E o único jeito de trabalhar, e ela era média, eu falei, você vem aqui, eu vou te ajudando, vocês vão trabalhando, e você vai ver que com o tempo vai melhorando, esses quadros vão diminuindo, porque nós vamos trabalhar você e quem está com você. Que essa é a ideia da espiritualidade. Agora a moça está lá bem pra caramba. Acontece muito. Lembra que eu falei que o seu Luigi fez uns trabalhos lá no hospital psiquiátrico lá e muita gente com 10, 15, 20 anos estava saindo de alta porque estava trabalhando as pessoas. Quem estava com as pessoas também. Mas aí começou a gerar outros problemas, né? Outras coisas. Isso aqui é bacana. O Dr. Sérgio Felipe fala isso também. Ele fala assim que nós estamos vivendo uma epidemia de suicídios por parte dos jovens e o governo não está fazendo nada. É um quadro alarmante, muitos jovens se suicidando por causa dessas questões todas aí. Enfim. Bom, continuando. Vou dar uma amenizada na coisa aqui, ó. Quem conhece Louise Hay, ela tem uns livros bacanas que fala como você pode curar sua vida, tem uns processos bem legais para a pessoa vai lendo e vai fazendo uns trabalhinhos que ela pede para fazer e vai melhorando. Sua maior mensagem é a de que a cura está ao alcance de todos, basta que a pessoa esteja disposta a pensar positivamente, que é o mais difícil. Né? Dentro de nós estão as respostas para todas as perguntas que podemos fazer. Você não tem ideia de quanto é sábio. Os pensamentos que escolhemos pensar são as ferramentas que usamos para pintar o quadro de nossas vidas. Amar a nós mesmos é algo que realiza milagres em nós mesmos. E eu vejo muito, realmente, quando a pessoa muda a frequência dos pensamentos e começa a trabalhar essa energia, principalmente aquelas ideias fixas, começa a tirar, mudar a polaridade, aqueles conjuntos de coisas que nós passamos nas aulas passadas, você vê que a pessoa melhora. Mas aí tem que persistir, né? Porque se deixar, às vezes volta o quadro, então a pessoa tem que ter uma constância nas atitudes. Esse é o mais difícil. Às vezes a coisa está tão enraizada, para tirar é difícil. Homeopatia, conhece isso aqui? Quem já tomou remédio homeopático aqui? É bem legal, né? Vamos falar um pouquinho dele aqui. Do Samuel Hahnemann. Foi um método terapêutico que consiste em prescrever a um doente sob uma forma diluída em pequeníssimas doses uma substância que em doses elevadas é capaz de produzir no indivíduo sadio sinais e sintomas semelhantes aos da doença que se pretende combater. Esse método foi criado no fim do século XVIII pelo médico alemão Samuel Hahnemann. Eu acho que é assim que fala, Hahnemann. Ele morreu em 1843. Vamos prestar atenção nessa data aqui. É um tipo de terapia de tratamento liberada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma medicina alternativa e complementar para quase todos os tipos de doenças físicas e psicológicas. É bem interessante isso aqui. Vamos falar como é que foi o trabalho dele. Samuel Hahnemann começou seus tratamentos aplicando grandes doses, mas, devido a efeitos colaterais, procurou desenvolver um procedimento para proteger o paciente e evitar intoxicações. Passou então a diluir as substâncias para que fossem ministradas em pequenas quantidades. Concluiu também que os processos de saúde, doença e cura são dinâmicos. O medicamento também deveria ser.
Sendo assim, as substâncias homeopáticas passariam pelo chamado processo de dinamização. Ao serem preparadas, deveriam sofrer batidas fortes e ritmadas para despertar a energia contida nos elementos. A história dele é legal. Quando vocês forem estudar isso aí, ele ficava um pouco fora da grande cidade e as pessoas iam procurar ele no lugar que ele morava lá. E ele começou a perceber o seguinte, que as pessoas que vinham a pé tinham um resultado e as pessoas que vinham a cavalo tinham outros. E as que vinham a cavalo tinham resultados melhores. Aí ele começou a perceber que as pessoas iam numa certa batida, né? Na cavalgada. Aí ele falou, pô... Aí ele prestou atenção nesse pequeno detalhe e começou a desenvolver os remédios nesse mesmo dinamismo, e aí começou a dar certo. Aí ele conseguiu fazer o trabalho dele. A nova terapia era uma opção aos tratamentos primitivos e sem base científica, como a prática de sangrias, ingestões de purgantes e substâncias tóxicas, que acontecia muito na época. Os êxitos do método homeopático, porém, eram proporcionais às críticas que recebia. Em 1831, Hahnemann ajudou a conter uma epidemia de cólera na Europa. O sucesso no tratamento da moléstia despertou interesse internacional. Na Áustria, os governantes aboliram o decreto anti-homeopatia. Na França, suas ideias ganharam adeptos e nos Estados Unidos formou-se uma sociedade homeopática. Mais tarde foi na França que Hahnemann encontrou reconhecimento do seu trabalho, que lhe fora negado em seu país de origem, no caso da Alemanha. Morreu aos 88 anos, em Paris, em 2 de julho de 1843. Seus estudos foram rapidamente difundidos e serviram de inspiração para as novas gerações de clínicos. Bem interessante. Por que foi a cólera? Você sabe da história da cólera? Uma doença quase matou a Europa lá. Depois da peste negra, né? Matou mais da metade. A cólera matou a gente pra caramba lá. A infecção do intestino delgado por algumas estirpes de bactérias. É uma infecção, né? Do intestino delgado por algumas estirpes das bactérias. O sintoma clássico é a grande quantidade de diarreia aquosa com duração de alguns dias. A doença transmite-se principalmente através da água e dos alimentos contaminados com fezes humanas com presença das bactérias. O marisco mal cozido é uma das principais fontes de cólera. Então, quem gosta de comer marisco precisa ficar esperto com isso aí, tá? Os seres humanos são os únicos afetados. Todos os sintomas resultam da perda de água e eletrólitos. O tratamento de primeira linha é a terapia de reidratação oral, em que os líquidos perdidos são repostos por soluções salinas e ligeiramente doces. Então o que acontece? A pessoa que tem cólera, a doença cólera, perde peso muito rápido, desidrata muito rápido. E é por isso que acaba morrendo, é uma coisa muito rápida. Então tem que tomar cuidado com isso aí. Mas vamos falar então agora do sentimento de cólera, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e que quem deu o ar da graça foi ele mesmo 20 anos depois. Falou com o Kardec lá, falou, ó, eu estudava a cólera aí, agora eu estou vendo do outro lado a coisa. Então vamos falar também do outro lado. O sentimento de cólera é bem legal. O orgulho nos leva a julgar-nos mais do que somos, a não aceitar uma comparação que nos possa rebaixar e a nos considerarmos, ao contrário, de tal maneira acima dos nossos irmãos, seja na finura de espírito, seja no tocante à posição social, seja ainda em relação às vantagens pessoais, que o menor paralelo nos irrita e fere. E o que acontece então? Vem a cólera, que é um intenso sentimento de raiva, ódio, rancor, ou seja, uma ira. Por quê? Porque o sentimento de cólera, ela é bem parecida com a doença cólera, porque dá aquela dor aqui no pé do umbigo. A pessoa fica com dor aqui a gente fala no pé do umbigo, né? Que o povo fala aqui, dói aqui, ó. É bem igualzinho, o sentimento é o mesmo. Dá a mesma reação. Procuremos a origem desses acessos de demência passageira que nos assemelham aos brutos, fazendo-nos perder o sangue frio e a razão. Procuremos e encontraremos quase sempre por base o orgulho ferido.
Não é acaso o orgulho ferido por uma contradita que nos faz repelir as observações justas e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? É verdade. Até mesmo a impaciência causada pelas contrariedades, em geral puéreis, ou seja, infantis, decorre da importância atribuída à personalidade, perante a qual julgamos que todos devem curvar-se. No seu frenesi, o homem colérico se volta contra tudo. A própria natureza bruta, os objetos inanimados que espedaça por não obedecerem. Ah, se nesses momentos pudéssemos ver-nos a sangue frio, teríamos horror de nós mesmos ou nos reconheceríamos ridículo, porque a pessoa fica desse jeito aqui, né? Colerizada. Que julgue por isso a impressão que deve causar aos outros, ao menos pelo respeito a nós mesmos, deveríamos esforçar-nos para vencer essa tendência que nos torna digno de piedade. Se pudéssemos pensar que a cólera nada resolve, que nos altera a saúde, compromete a nossa própria vida, veríamos que somos nós mesmos a sua primeira vítima. Mas ainda há outra consideração que deveria nos deter. O pensamento de que torna infelizes todos os que nos cercam. Se tivermos coração, não sentiremos remorsos por fazer sofrer criaturas que mais amamos? Você já viu dentro de casa uma pessoa encolerizada brigando, por exemplo, o marido brigando com a mulher e como é que ficam os filhos? Alguém já participou disso? Todo mundo tem um na família que já viu essas coisas acontecer, né? É isso que ele está falando. E que mágoa mortal nós sentiríamos se num acesso de arrebatamento cometêssemos um ato de que teríamos de recriminarmos por toda a vida. A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar a fazer-nos muito mal. Isso deve ser suficiente para incitar os esforços por dominá-la. O espírita e o estudante de metafísica também, aliás, é incitado por outro motivo, o de que ela é contrária à caridade e à humildade cristã. E ele deu esse ar da graça lá em Paris em 1863, ou seja, 20 anos depois que ele desencarnou. Foi lá com Kardec, falou para ele, quem assistiu o filme de Kardec? Já foi assistir o filme de Kardec? Foi legal. Ele deu ar da graça e falou, vamos falar do sentimento da cólera, porque o bicho pega do mesmo jeito que a doença. Legal, né? A gente fica doente mesmo, porque você vai ficar irritado, irado, nervoso e tudo, as frequências vão baixar e aí vai começar, né? Vai começar a ter as reações no organismo do pensamento que você está tendo. Irritação. Quem já ficou irritado aqui? Todo mundo, né? Quem não fica? É um estado de nervosismo, mau humor, perda da paciência ou de cólera contida. Por trás de toda irritação há algum grau de frustração também. Sobrecarga emocional e é um outro fator que se deve dar atenção. Irritado todos nós ficamos, o que não pode é durar muito tempo, pois aí pode gerar problemas patológicos. Do lado metafísico sinaliza ódio ou raiva arquivada no subconsciente, desarmonia interior. Necessita verificar a possibilidade de energias intrusas ou de personalidades conflitantes. Isso acontece também. Aquela coisa de lembra do... Não sei se vocês lembram, quando era mais jovem, que tinha aqueles desenhos assim, um lado, geralmente da igreja, né? Um lado tinha o anjinho falando, outro lado o diabinho falando. Fica contradizendo, um tem que, o outro não voa, vai fazer, o outro não vai fazer. Aí gera essas harmonias aqui que ele está falando. Né? E às vezes você busca, tem essas criaturas enchendo o saco. Aí o Chico deixou esse recadinho, né? A sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica a vida. Não estrague seu dia. Então, quando tiver de mau humor, muda a polaridade. Vá para o outro lado. Pesadelos. Quem tem e quem já teve? Todo mundo, né? Uma das perguntas que eu faço na amnésia é se tem pesadelos e são recorrentes e qual o tema. Aí a gente vai começar a ver que tem outras coisas envolvidas com a pessoa, né? Bem legal. Ó,
Pesadelo é um sonho penoso com sensação de opressão torácica e dispneia, terminando por um despertar sobressaltado ou agitado e com ansiedade. Um distúrbio que se passa na nossa cabeça enquanto dormimos. Essa é a parte científica da coisa. Agora do lado metafísico. Cobrança por parte de espíritos, quando médiuns. Pode ser nossa consciência tentando nos alertar para a realidade espiritual ou sinalização de uma memória, uma vivência que precisa ser resignificada. Também é outro caso. Sonhos com casas velhas, mendigos ou com mortos pode ser culpas, perseguição ou até uma obsessão. Será que aquelas casinhas velhas lá, aquela coisa, parece que tem fantasma, né? A gente sai, levanta correndo, levanta assim, né? Doido, né? Ai, caramba, tá acontecendo. Ai, tive um pesadelo, né? E depois esquece, mas se começar a ser recorrente, pode ficar esperto que tem neguinho na parada, né? Às vezes é isso aqui, ó. Tem gente aqui pilotando aí. É muito ruim. Mas a vida é assim mesmo. A gente tem que aprender, né? Vamos falar um pouquinho de mediunidade, para a gente entender esses processos. Quem já teve essa sensação aqui de desdobrar, ó, e olhar para trás e ver o corpo? Ou estar conversando com outras pessoas assim? Ó, quando uma pessoa tem sensações estranhas, extrasensoriais, como visões de sombras ou espírito, ou percepção de muito intuito, ouvir vozes como se viesse de alguém dentro do cérebro, ter estados trânsicos ou semitrânsicos, com ou sem convulsões, pouca sensação do tempo, sensações de estar fora do corpo, angústia, carência emocional, passividade, depressões, desânimo, cansaço, enxaqueca, normalmente há problemas espirituais na aura. Tudo isso aqui, se for tirar foto da aura, vai ter coisa lá para a gente verificar. Geralmente mediunidade kármica devido à presença de energias intrusas, cobranças espirituais na aura que geram esses fenômenos. Lembra que a gente falou? Todo e qualquer tipo de energia que não faz parte do nosso campo vibracional chamamos de energias intrusas. Tá comigo, mas não é meu. E aí vai me dar essas reações orgânicas. E eu começo a ter tudo esses e outras coisas, né, que a gente vai ver também. A lei do amor ensina a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem para nós e não prejudicar os outros. Porque muitos dos prejudicados não sabem perdoar e, falecendo, não reencarnam e espiritualmente perseguem depois quem os ofendeu. Sabiam disso? Você quer ver, ó? Eu pego muito, sabe, na época de duelo, o nego tá ofendido, porque às vezes o cara tinha mais experiência com o outro, tanto duelo com espada, como duelo de... Às vezes não era mais habilidoso que o outro, roubava a mulher, roubava a grana, e aí chamava pro duelo e o cara não podia recusar, porque era uma... Aí aconteciam essas coisas aí. Ah, eu já peguei um monte desses casos aí. Aí tá tudo nervoso. Aí o cara morre, mas não morre, né? O cara mata, mas o corpo do cara ficou lá e o espírito fica enchendo o saco. Aí passa uma vida, 2 vidas, 3 vidas, o cara tá na cola do outro lá, querendo uma reparação do assunto. Geram assim a maioria dos problemas dos seres humanos, que nos seus vários graus são sempre graus de possessão espiritual. E 15 anos fazendo isso, já estou calejado de ver essas coisas. São consequências da inobservância passada sobre a lei do amor, pois esta é a perseguição kármica que vem na reencarnação de quem abusa do direito individual. São cobranças que vêm do passado da pessoa, que lhes geram a mediunidade nos seus vários graus, que por não saberem curar, acaba normalmente sendo desenvolvida. Conceitos litáuricos. Mais um pouquinho sobre esse assunto de energia. As energias intrusas vistas na fotografia da aura se referem a uma força espiritual ou espíritos que dali influenciam a pessoa por alguma razão. Essas energias incomodam sempre a vida ou ambiente de vivência da pessoa, relacionando-se a ela, como parentes falecidos, parasitas ou antigas ligações vindas do seu karma, do seu passado. Incomodam, atrasam, prejudicam sempre e podem fazê-lo de várias formas. Afetam sempre a sua vida, da saúde ao trabalho, da relação afetiva ao emocional, podem provocar depressões, insegurança, pavores, fobias,
até verdadeiras síndromes e estado de pânico. Essas energias intrusas na aura sempre desarmonizam a vida como um todo, porque são elas mesmas desarmonizadas, influenciam e, forçando a pessoa a procurar uma solução, impulsionam, muitas vezes para agir de forma irracional, porque o seu sentimento desarmônico está fora do alcance da pessoa, que no máximo pode vir a isolar-se dele, submetendo-se a terapias médicas e fortes remédios. Porém, nunca chega a curar-se em definitivo, porque o problema está na sua aura, não é físico. Porque faz parte da área energética, ou seja, da área metafísica ou espiritual da pessoa. E nunca vai curar se você não for direto na parte, apertar o botão certo, né, do negócio. E aí fica assim a pessoa, neguinho pilotando lá, na orelha da pessoa, e você não sabe o que está acontecendo. Demonstra-se ainda que essas energias alteram sentidos, quer dizer, torna a pessoa mais sensível ao extrasenso, levando-a muitas vezes a enxergar figuras espirituais ou, por exemplo, ouvir vozes, barulhos estranhos, essas coisas. Junto às sensações depressivas, ao desespero, enxaqueca, fortes dores de cabeça, e há muitos que se apavoram. Porém, isso acontece quando principalmente há falta dos conhecimentos. Pois nessa oportunidade, se a pessoa se descontrola, é porque recebeu a educação errada e foi condicionada a uma reação em excesso, de onde nasce a síndrome. Pois quando aceita o fato com naturalidade, reconhece que o contexto é verdadeiro, porque pode acontecer, e dessa forma a reação se diferencia. Aí vamos tratar, vamos ver o que está acontecendo, e aí, né, vamos mudar algumas posturas, né, e aí, né. Ah, você faz oração? Não, então vamos começar a fazer oração. Vamos mudar a frequência, né. O pessoal fala assim, nossa, nunca fiz oração. Tá bom, vamos começar por aí. Aí isso aqui foi o que eu deixei escrito aqui agora. Daí a importância do estudo, do conhecimento, do entendimento das leis, dos conceitos litúrgicos e filosóficos, revisão dos padrões mentais e das atitudes que provavelmente estão automatizadas. E trabalhar para mudar tudo isso. Não vai acontecer a melhora de um dia para o outro. Tem que ter paciência e constância da observação, da conduta e da reforma dos valores. Aí com o tempo o resultado aparece. Porque você muda a sua frequência, a sua casinha, e aqueles que estão na tua frequência vão começar a perder. Olha só, um dia eu atendi uma moça, bem interessante o caso. Ela chegou chorando, vivia chorando. Aí um amigo me falou, tô com uma sobrinha assim e tal. Aí eu atendi ela aqui. E o problema dela, perdeu o marido foi embora. E a mulher não parava de chorar. Assim, amava o cara, assim, putz, acabou a vida dela. Aí, trabalhando, né? Ela não conseguia dar passagem, não conseguia ver. Eu trouxe um médium para... Falei, você só fica observando o que está acontecendo no campo mental, não incorpora. Aí fiquei conversando com ela, ela foi ficando boa. Aí, no fim, ela saiu bem, saiu até alegre. Aí a médium falou assim para mim, depois que ela foi embora, falou, olha, tinha uma entidade assim na cabeça dela, como se fosse uma medusa assim, com um monte de cobras assim, e ela soltava uns raios do olho assim, parece que ela dominava a cabeça da moça. Eu falei, nossa, que interessante isso, né? Nunca vi um caso desse. Ela falou, e depois sumiu, de repente sumiu. Tá bom, foi embora, falou, vamos ver o que vai acontecer. Aí até aí eu não dei bola para nada. Aí durante os trabalhos aqui na casa, a própria médica falou assim para mim, aquela entidade tá brava aqui, quer falar com você. Eu falei, então, deixa eu gosto de conversar, deixa vir aí, quero conversar. Aí ela veio reclamando que eu interferi nas coisas dela, que era uma coisa dela antiga. Aí eu fui conversando, tinha coisa do Egito antigo, tinha coisa lá do tempo de Atlântida, as duas já estavam naquele processo. Aí ela falou assim, pô, você colocou, como é que é, instrumentos, um monte de coisa lá, eu perdi a conexão. Eu falei, não, eu só estava ajudando a pessoa. E você sabe que isso é um livre-arbítrio, né? Que a pessoa pede ajuda, a gente pode ajudar. E você não pode interferir. Ela falou, mas aconteceu uma coisa. Eu falei, o que foi? Quando ela teve esperança, eu perdi a conexão. Eu falei, opa, olha aí. Ou seja, eu não sei o que eu falei para ela, que a gente estava conversando, que ela teve um pingo de esperança. Quando ela teve um pingo de esperança, a criatura perdeu a conexão. Então eu falei, opa, é o que Jesus fala, tenha fé, né? Nossa, aquilo para mim foi assim, falei, jura?
Aí, logicamente, eu tratei a criatura, a gente vê o passado dela, vê que a coisa já está antiga, aí a gente encaminhou para a espiritualidade. E a mulher nunca mais voltou, deve ter resolvido o problema. A gente fez tratamento, fez tudo, mas esse ponto é que fez a diferença. Foi a esperança que mudou tudo. Falei, olha só que bacana o negócio. Aí eu comecei a entender, por isso que Jesus falava, não, tem a fé. A fé é uma esperança, né? Interessante, a gente vai aprendendo com essas coisas. Enfim, ó, Universo e Desencanto, obras-primas de Francisco de Assis, né, lá na Cultura Racional. Não sei se vocês já viram os livros da cultura. O homem deve investigar tudo, se aprofundar para conhecer. Aquele que não procura não sai da luz obscura, e aquele que investiga encontra mentiras e verdades, até que um dia esbarra com a luz do Divino Mestre sem muitas vezes saber como. Tudo há necessidade do homem e de todos os filhos investigarem para aprender. Então, se a gente ficar parado só esperando que os outros vão fazer, não vai dar certo, né? Então vamos começar a investigar. Vamos começar a investigar. Vamos falar um pouquinho da parte física, como é que funciona a glândula pineal. Todos nós temos uma glândula pineal bem no meio da cabeça com vários cristais de apatita. E como esta glândula é um órgão sensorial capaz de captar ondas do espectro magnético e informações astrofísicas, são chamados Zeitgebers. É do alemão, né? Zeit é tempo, Geber é dar. Então, de alguma forma, estamos conectados a alguma coisa sempre. Percebendo ou não, estamos conectados. É porque todos somos médiums em maior ou menor grau de sensibilidade. Por que fala médium? Enquanto no meio espírita utiliza a palavra médium para designar o indivíduo que serve de instrumento de comunicação entre os homens e espíritos, outras doutrinas e correntes filosóficas utilizam termos como clarividente, intuitivo, sensitivo. No entanto, o significado desse termo é, em essência, o mesmo, tá? Tá vendo aqui, ó? Aqui é uma ressonância magnética, ó. Bem aqui no meio, esse branquinho aqui, ó. Você faz uma ressonância e os cristais de apatitas vão aparecer. Exatamente. Quando eu fui estudar tudo isso, eu fui falar com o Dr. Sérgio Felipe, nós vamos falar dele, e ele pediu para mim fazer uma ressonância e estava cheio de cristais aqui assim. Ele falou, nossa, tem bastante. Você é médium? Eu falei, não, mas eu tenho algumas intuições. Legal, vamos ver isso aí. Eu fui estudar as coisas que ele fala sobre pineal, é bem legal. Para entender, né, por que as pessoas estão doentes. Ele trabalha muito com isso, eu já vou mostrar para vocês. Bem bacana. De acordo com aquilo que você elabora no seu interior psíquico, na alma, você se conecta com entes que vibram naquela mesma sintonia ou frequência. Você passa a captar aquela emanação. Aquilo que você capta, lembrando que a mediunidade é um fenômeno de senso-percepção, ou seja, existe uma captação sensorial do conteúdo e depois a construção de um fenômeno perceptivo, dos aspectos nele inseridos, vão ser transferidos para o cérebro na região do tálamo. Fora o olfato, as outras sensações também vão parar no tálamo. Aí nós vamos começar a ver o que acontece. Algumas dessas sensações acabam descendo para o hipotálamo, porém na medicina não se diz que aquela área do cérebro é responsável por aquela função, não é bem assim. Diz que aquela área está envolvida com aquela função. Então, quando se tem uma interferência mental ou espiritual, por exemplo, que chega ao tálamo, ela pode decair sobre o hipotálamo e a pessoa pode perder o controle em alguns dos comportamentos da função do tálamo ou da atividade envolvida com ele. Como, por exemplo, na irritação, na agressividade, na depressão, na fome, no sono, na sexualidade, manifesta com alterações sintomáticas. Aí você, tô com um problema e não sabe o que é, a pressão tá subindo, tá descendo, aí a energia chega, a tua pressão baixa, aí você toma remédio para subir a pressão, aí a energia sai, a tua pressão vai lá para cima, e não controla nunca, porque você não sabe de onde tá vindo, fica todo diabetes, a mesma coisa. Aí precisa verificar o que está acontecendo. Já aconteceu algo semelhante com você alguma vez? Se você já se descontrolou com algum desses aspectos, é porque não estava sozinho.
Se você tem o domínio da situação, então é você. Se não tem, então não é você. Deixou o controle para o elemento intruso. Esse elemento intruso pode ser um espírito, uma forma de pensamento, uma memória, uma personalidade, um conteúdo qualquer do próprio ego. Sabia disso? E mexe mesmo. Vocês vão ver que no próximo eu vou falar sobre psiquismo, personalidade. Lá você trabalha, né, comigo, já sabe como é que funciona esse negócio. Eu vou falar disso, vocês vão ver, bem bacana. Você não precisa obrigatoriamente incorporar, basta se conectar. E como é um controle autônomo do cérebro, você não percebe a intromissão, mas perceberá o efeito da intromissão em suas reações com o ambiente e com o meio. Aí você não sabe porque está irritado, sabe porque está nervoso, sabe porque está sem paciência. Você, opa, eu estou sem paciência hoje, o que está acontecendo? Opa, presta atenção. Tem neguinho, tem interferência, o radinho está chiando, está fora de sintonia. Esse livro que eu li, do Robson Pinheiro, Consciência, que foi canalizado por ele, que veio através do espírito Joseph Gleber, bem interessante. Eu achei bastante coisa aqui sobre a glândula pineal. Eu vou passar para vocês o que o espírito fala através dele, né, sobre isso. Assim como ocorre com certos órgãos no interior dos corpos de meus irmãos, que se especializam na produção de alguns componentes essenciais do funcionamento dos organismos, podemos dizer que as glândulas pineal e pituitária têm a capacidade de receber e graduar as chamadas correntes de pensamentos, bem como a própria onda mental que advém tanto da intimidade do espírito como de outras mentes encarnadas ou desencarnadas. Toda ideia ou pensamento originário do espírito é transmitido em forma de vibrações e recebido pela pineal. É uma frequência, uma onda, né? Através dessa antena psíquica, as imagens e informações, os comandos e raciocínios são comunicados aos neurônios cerebrais, que servem de canais para transmiti-los aos diversos departamentos do corpo. Em sentido contrário, tudo que se atinge os nervos ópticos, auditivos, olfativos, gustativos, os sensores táteis e as demais percepções e sentidos do encarnado faz uso da rede de neurônios como caminho para então chegar à glândula pineal. A partir daí, as sensações e percepções são transmitidas para o meio de correntes de pensamentos ao espírito, ou seja, é uma troca, tanto você recebe, como tudo que você elabora, você manda de volta. Lembra que a gente falou? Fica nas nuvens, né? Você arquiva. Então tudo vai e fica lá registrado, através dessa anteninha. Assim como a glândula pineal recebe as ondas pensamentos do próprio espírito, atua também como intermediária das ondas mentais de outros seres, que estejam interiorizados no corpo físico, quer seja apenas consciências extrafísicas, em contato direto ou indireto com os meus irmãos médios. Olha o que ele está falando aqui, ó, quer estejam interiorizados no corpo físico, pode ser as personalidades que ele está falando aqui, aquilo que é seu, aquilo que se traz das suas vivências, né, do seu passado. Contudo, não podemos dizer que as comunicações mediúnicas obedeçam somente a esse trajeto por via da pineal, que podemos denominar mediunismo de natureza magnética. Tem outros meios também de transmitir e receber essas informações. Há outros métodos de transmissão da mensagem hiperfísica além daquele que se baseia na glândula pineal. O fluxo de ideias que parte dos desencarnados em direção aos encarnados pode também ser canalizado diretamente através dos chakras, ligando-se ao comunicante por filamentos fluídicos aos centros de força e destes passando aos plexos nervosos, que são os feixes e entroncamentos de nervos, ou seja, por esses canais aqui que são chakras também você recebe. Dessa maneira, os chakras desempenham em relação aos plexos nervosos um papel semelhante à função da glândula pineal em relação ao cérebro no processo anterior. Ou seja, também pelo chakra, igual a pineal, você também tem essas comunicações que você pode perceber. Há ainda um terceiro mecanismo, de modo idêntico ao que ocorre em relação aos nervos.
que se constituem intermediários das sensações e vibrações que chegam e pressionam o corpo físico. Assim também há como estruturar uma espécie de ligação de natureza fluídica, semimaterial, forjada mais propriamente em elementos de matéria astral, muitíssimo semelhante aos componentes conhecidos como cordão de prata, que são essas ligaçãozinhas aqui, ó. Você sabe como é que a gente sabe quando é uma personalidade e quando não é, quando a gente está trabalhando? Esse cordão. Quando o médium está captando ou está incorporando e a gente põe a mão aqui na nuca dele, se ele sente um puxão, então eu sei que está conectado na pessoa que nós estamos trabalhando. Se ele não sente nada, é porque é uma energia, uma criatura envolvida com a situação da pessoa, mas não é a pessoa. A gente sabe por aí, tá? Tais filamentos fluídicos são empregados pelos espíritos para estabelecer conexão com o sistema nervoso dos médiuns, transmitindo suas ondas pensamento diretamente, sem interferência do cérebro físico. Esse é um dos fatores denominantes da chamada mediunidade inconsciente. Me dá o nome de um cara famoso que era assim. Chico Xavier. Passava direto, ele nem escrevia, nem... Era diretão, funcionava desse jeito com ele, ó. Sem interferência do cérebro físico. Legal, né? Aí fazia as... O cara escreveu 500 livros, meu, desse jeito. Você acha que ele ia ter condições? Vocês conhecem o trabalho do Sérgio Felipe? Tá, eu vou mostrar para vocês um pouco, vou passar um videozinho dele aí para vocês, é bem bacana. Ele estuda as patologias decorrentes da mediunidade, ou seja, muitos médicos que não conseguem achar o que está acontecendo com o paciente acabam enviando para ele. E ele já dá um outro foco para a coisa, ele já começa a ver que tem alguma coisa vindo de fora, ou seja, do campo metafísico para o físico. E ele começa a trabalhar isso. E ele começa a ver as reações físicas decorrentes dessas interferências. E aí ele começa a trabalhar e tratar. É bem bacana, daqui a pouco eu vou passar para vocês. Ó, no cérebro, na região do epitálamo, temos uma estrutura com o nome de glândula pineal, que em tese é o receptor ou captador de ondas do espectro magnético que transportam pensamentos e mensagens da mente. É como uma antena que faz a captação dos elementos sutis de outras esferas e dimensões, e a partir desse mecanismo a nossa mente pode ser interceptada por outra mente. E essa informação é arquivada numa área do cérebro, chamada tálamo, que é uma área onde se arquiva informações sensoriais. Como é uma área nuclear do cérebro, tudo que chega ao tálamo não chega à sua razão e percepção, igual o coração que bate no seu peito e você não tem controle racional desse funcionamento. Essas informações que chegam podem ser drenadas pelo hipotálamo, que é uma área que fica dentro do céu da boca, bem aqui, ó, hipotálamo, bem aqui, céu da boca. Uma das estruturas do hipotálamo é a hipófise, que se liga ao tronco encefálico no comecinho da coluna vertebral, e nesse pedaço temos o sistema reticular ativador ascendente, que é um sistema nervoso que se abre para todo o cérebro em direção ao córtex. Essa estrutura é que mantém o estado de alerta. É bom saber isso, que agora ele vai começar a explicar o que acontece. Em conjunto com a glândula pineal, ela regula ou coordena os ritmos, ou seja, traduz os ritmos da natureza para o organismo, como as fases da lua, dia e noite, nos conectando ao sistema de forma geral. A glândula pineal é uma estrutura mediúnica, ou seja, intermedia essa relação entre a natureza e o nosso mundo íntimo, o nosso comportamento. Ela avisa como está o mundo lá fora, para podermos nos harmonizar através dessa relação entre o íntimo e os ritmos, esse universo. Ela faz parte de uma anatomia, um complexo sensorial ou núcleos sensoriais, que seria o complexo pineal dentro do nosso cérebro, tá? Esse conjunto aqui, ó. Bom? As nossas células necessitam, por exemplo, se desenvolver e multiplicar e ainda promover a renovação do nosso organismo com uma periodicidade regular. E isso tem um ritmo. Esse ritmo de desenvolvimento das células ao longo do nosso dia a dia, ao longo da vida, é dado a partir dos comandos cronobiológicos.
da pineal, que são os ritmos biológicos. Então, conforme o planeta vai girando, né, dia e noite, e vai tendo luz e não vai tendo luz, e a pineal vai trabalhando, fases lunares e assim por diante, e vai coordenando. Vocês podem ver que a gestação da mulher é mais fácil ser controlado pelas fases da Lua, né? O pessoal controla pelas fases da Lua. Então a pineal capta as informações da natureza, por exemplo, o cabelo, a pele, as mucosas, elas são renovadas de acordo com os ciclos lunares. Como é que o organismo sabe disso? Sabe porque ele é capaz de captar as emanações da Lua e avisa o organismo da ritmicidade desse processo, por exemplo. Tá? Quando há uma falha desses ritmos, dessa coordenação rítmica, podemos ter um conjunto de células que começa a se desenvolver de forma diferente. Perde o fio da meada desse ritmo, provocando, por exemplo, o câncer, a diabetes, entre outros fatores desencadeadores das anomalias desse ritmo. Tudo bem até aí? Isso é a pesquisa dele, tá? Ele está falando da parte física, da parte, né, da energia, do que está acontecendo. Estudo científico. No caso da mediunidade, essa relação da glândula pineal com esses ritmos ao universo de senso-percepção, que nos permite captar as informações do mundo espiritual, dessas dimensões, e que tem uma interferência em nosso organismo, se nós estamos falando que essa mesma estrutura permite a coordenação dos ritmos celulares, então podemos concordar que muito desses problemas de ritmo pode estar associado à mediunidade, ou seja, a problemas espirituais. Sábado eu tinha um rapaz aqui, ele falou assim, pô, eu vivia com dor de cabeça, quando eu entrei no grupo espírita, parou. Parou porque o cara começou a dar ritmo. Então toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu vou pro grupo, vou fazer oração. Ou seja, cria um ritmo e aquilo começa, né? As entidades que estão com ele, as energias começam a trabalhar e aquilo vai tirando aquela carga. Por isso que muita gente melhora. Daí quando se interfere nesse sistema, a pessoa melhora. Então o que o Dr. Sérgio Felipe faz? Quando ele vê que a pessoa tem esses problemas, ele põe no grupo para trabalhar. É o tratamento secundário dele. Ele continua medicando, mas aí a pessoa melhora. É legal pra caramba. Eu fui lá, aqui na aclimação, eu frequentei quase 6 meses, indo toda semana lá, vendo como é que ele trabalhava, como é que ele fazia, só para entender como é que ele fazia as coisas. A partir das faculdades de senso-percepção e do uso coordenado e harmônico dessa estrutura, dessa interatividade mediúnica, ela pode harmonizar outras estruturas do organismo. Por isso as pessoas que não trabalham essa propriedade ou atributo que veio juntamente com a encarnação, que é a mediunidade, têm muitos e vários problemas físicos ou emocionais, que começam a interferir no organismo, desregula. Aí você junta problema na glândula pineal que está desregulando o organismo, problema na aura que está furada e está entrando energias físicas e extrafísicas, problema de pensamento, sentimentos, aí começa, a pessoa vai ter um monte de problema. Aí fica aquele bolo, aí você começa a trabalhar e regulando, para o organismo poder trabalhar. Aí chega uma hora que você tira a foto da aura, o organismo está bonitinho, porque a pessoa... Por isso que quando eu tiro foto da aura de pessoas que trabalham em grupos mediúnicos, são mais equilibradas, não todas, mas são mais equilibradas do que as que não têm esse conceito, vamos dizer assim, né, de como funcionam as coisas. Acabam captando através da glândula pineal ondas do espectro magnético, ou seja, formas de pensamento, personalidade, espírito, entre outras frequências, e não se atinam para o que está acontecendo e acabam se desarmonizando, e aí cria-se as doenças. Eu vou passar para vocês o vídeo do Dr. Sérgio Felipe explicando 5 minutinhos. Bem legal. Vocês vão gostar. No seu consultório, chega um paciente, como saber se o problema é físico, orgânico, ou psíquico ou espiritual? Ah, tá. Essa é uma pergunta que normalmente o paciente faz, né? O qual é o seguinte, existe uma ideia de senso comum de que ou um problema é espiritual ou ele é orgânico. Ah, doutor, meu problema é espiritual ou é orgânico? Isso é uma falha conceitual. Por quê? Porque a mediunidade, por ser uma faculdade de senso-percepção, ela tem um componente orgânico, tá? É interessante que Kardec, no livro dos médiuns, vai dizer mediunidade é biológica.
verdade. Tá? Então, o que acontece? Quando uma pessoa ela tem uma interferência espiritual, o organismo reage. Tá? Então, o que acontece? Se a pineal, que está no meio da cabeça, capta por ondas eletromagnéticas, como o celular capta uma mensagem, aquela interferência espiritual, ela está arquivada no cérebro, ela vai reagir dentro do cérebro. Então, quando há uma aproximação de um espírito, na nossa casuística, nós observamos que há uma tendência a uma resposta adrenérgica, adrenalina. Então, a pessoa acelera o coração, aumenta o fluxo sanguíneo dos rins, então a diurese aumenta o fluxo sanguíneo da cabeça. Então, por exemplo, uma interferência de uma entidade negativa, ela pode provocar dor de cabeça. Uhum. Por quê? Porque aumenta o fluxo da cabeça, o fluxo sanguíneo. Aliás, Jung já havia percebido isso. Nós vamos encontrar no grande psiquiatra Carl Gustav Jung, obras completas, segundo capítulo do primeiro volume, O Médium Espírita. Ele observa uma mulher franzina, jovem, que apresentava fortes dores de cabeça após as interferências espirituais, que ele chama de ataques. E essas dores de cabeça, ela aliviava fazendo movimentos das mãos sobre a cabeça, que a gente chama de autopasse, não é? E no caso dela, aliviava com essa condição. E o Jung chegou, inclusive, a palpar o pulso e a auscultar o coração, como se estivesse percebendo mesmo que havia alguma alteração orgânica naquele processo. Uhum. Tanto que, para você fazer a diferença entre uma simulação de uma incorporação mediúnica, o indivíduo está teatralizando, ou quando aquilo é real, é o exame físico. Uhum. Porque a incorporação dá alteração física. Consumo de glicose, aumento da pressão arterial sistólica, aumento do fluxo sanguíneo da cabeça, segundo os nossos estudos ainda heurísticos, né, embrionários, vamos dizer assim, mas nós temos observado dessa forma. Então, o que acontece? O indivíduo pode ter aumento de pressão arterial por origem espiritual. Quando a entidade sai, a pessoa volta à pressão normal. Sim. Então, nunca consegue ajustar um antihipertensivo. Entendeu? Se ela toma o remédio da pressão, abaixa muito. Se não toma, tem picos. Verdade. E não consegue ajustar. Mesma coisa, se há consumo de glicose, como que faz o diabético? Não consegue acertar os níveis de glicemia. Entende? Porque fica flutuando de acordo com as interferências espirituais, de acordo com essa nossa hipótese de trabalho. Não é? Agora, quando a pessoa tem uma mediunidade dominantemente de desdobramento, que ela sai fora do corpo, o efeito é o contrário, é colinérgico. Colinérgico é o seguinte, ao invés da adrenalina, é a acetilcolina. Então, o que acontece? A pessoa tem uma diminuição do batimento cardíaco, uma queda da pressão arterial, e ela tem um aumento da peristalse, do movimento do aparelho digestivo. A barriga ronca, faz barulho, faz... não é? E essas pessoas que têm esse desdobramento, elas exalam energia, exalam ectoplasma. Então, as pessoas se sentem bem perto dela, mas ela se sente desgastada com as pessoas. E esse excesso de ectoplasma que ela exala torna ela muito interativa mentalmente. Ela sente o que o outro sente a psicosfera espiritual que a envolve. E aquilo pode ser tão difícil que o organismo reage, recolhe no metabolismo esse ectoplasma, desvia essa energia e a pessoa começa a formar cistos, tumores, miomas, cistos ovarianos, cisto de tireoide, cisto hepático, cisto renal, ou então ela tem sangramentos, porque é uma forma de perder esse ectoplasma, metrorragias, que a medicina não consegue entender o que está acontecendo. A pessoa sente uma depressão que não se trata com remédio nenhum, não consegue tratar, porque já está envolvendo outra esfera, que é a senso-percepção mediúnica. Precisa agregar os tratamentos. Não é? Então, o raciocínio clínico se mantém. Você vai tratar o sintoma. Lógico. Quando a pessoa não tem controle, o medicamento, até que ela possa ter controle. Ela precisa de apoio psicoterápico para poder se encontrar. É aquela história da árvore com a raiz, a identidade, não é? E o tratamento e depois o exercício mediúnico. Eu coloco os meus pacientes, assim que estão numa condição melhor, para doarem de si. Então esse exercício faz com que eles se tornem proativos e comecem a saber, aprende a lidar com esse domínio da senso-percepção, seja da influência espiritual, seja da doação de energia. Então eu coloco sob minha supervisão, não é?
E isso muda o prognóstico da medicina, essa integração com essa parte espiritual. Eu pude acompanhar uma terça-feira e é brilhante esse trabalho onde você vê, o que você está dizendo aqui é visto, né? Olhos vistos, você consegue perceber isso, realmente. É muito interessante a evolução clínica, Sim. sabe? Você acompanhar o caso e ver que casos que a medicina não dava um prognóstico favorável e Sim. começa a mudar o perfil, sabe? Eu ainda acho que é uma pontinha do novelo que nós estamos puxando, Isso. sabe? Tem muita coisa a se pesquisar ainda nesse assunto. Legal, né? Aí, logicamente, como eu estava envolvido com... Eu não sou médico, né? Mas terapeuta. Aí eu comecei a ter que ir atrás dessas informações para entender o que está acontecendo com a pessoa. As pessoas... Atendi uma moça aí que estava com quadro de trombose pulmonar e nas pernas. Ela ia fazer TVP comigo e 3 dias antes foi parar na UTI. Aí me mandou um zap dizendo que estava na UTI, que ia ficar lá. Eu falei, vixe, o negócio tá ruim. Um mês depois ela conseguiu, ela até veio aqui na segunda palestra e a gente foi trabalhar. Ela chegou de muleta, não podia andar direito com aquelas meias que vem até aqui em cima na cintura, por causa que senão a perna incha por causa da trombose. E nós trabalhamos aí 1h30. Ela trouxe as criaturas que ela prejudicou, que estava no campo áurico dela, trabalhou tudo, encaminhamos, fizemos tudo. Ela não fez o seu trabalho, eu só fui orientando. Olha, por incrível que pareça, ela chegou de muleta e saiu andando. E aí esses dias eu perguntei para ela como é que estava, ela falou que a médica está surpreendida com a evolução do quadro. Como é que você explica isso para o médico? Você vai testar que ele é incompetente? Não, você vai... É que ele está olhando uma coisa só, ele está olhando para cá e não está vendo o processo todo, o que está interferindo, como diz o Dr. Sérgio Felipe, onde está interferindo. Aí você vai lá, faz um trabalhinho, vê de onde está vindo, né? Eu sempre peço ajuda do mentor da pessoa, da espiritualidade, se for possível, porque às vezes também a pessoa está passando por aquele problema para aprender. Então aquilo é a solução para ela, né? Passar por aquela situação. Então a gente não pode interferir. Mas quando é possível você verificar o que está acontecendo e trabalhar e a oportunidade aparece, a gente consegue achar o foco de onde está vindo e modificar essas frequências, a pessoa melhora na hora. O cara com dor nas costas, não sei quantos anos, em uma semana já estava sem dor, a menina com trombose já está andando normal, sem muleta, sem nada, e a médica já está para suspender os remédios. Você vai... Pô, como é que você explica isso? Só tem um jeito, metafísica. Estudar isso, por isso que é legal, acho que todo mundo tem que estudar e ver o que está acontecendo, para não ficar na dependência dos médicos o tempo inteiro. Outras coisas que também interferem, é bom a gente saber. Campos morfogenéticos. Morfo vem da palavra grega morphe, que significa forma. Então, os campos morfogenéticos são campos de forma, padrões ou estruturas de ordem. Esses campos organizam não só os campos de organismos vivos, mas também o de cristais e moléculas. São campos que levam informações, não energia, e são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda alguma de intensidade depois de ter sido criado. Eles são campos não físicos que exercem influência sobre sistemas que apresentam algum tipo de organização inerente. Eu falo muito lá na Litáurica o seguinte: na Litáurica a gente costuma fazer uma liturgia que dá uma horinha e pouco antes de a gente ir para os trabalhos. Então essa liturgia é o que o Sr. Luigi fazia para cuidar da aura. Quando eu comecei a perceber, entender o processo de como funcionava isso, eu comecei a atribuir a liturgia à criação de campos morfogenéticos. Porque a partir do momento que você reúne um grupo de pessoas, começa a fazer oração, todo mundo, né, vibrando, subindo a vibração, e você começa a fazer uma liturgia, e vai lendo, e vai fazendo oração, né? Você cria um campo. A partir do momento que eu criei um campo, agora todo mundo vai trabalhar e vai se beneficiar dele. É o que a gente faz aqui, por isso que eu faço oração antes da gente começar a criar o campo. Certo? Agora vocês estão sabendo por quê, né? Por isso que a gente faz e depois encerra, né? Para poder ficar tudo certinho. Tem mais informações aqui. Campos morfogenéticos são laços afetivos. Não é uma coisa fisiológica, são afinidades que surgem entre seres e pessoas com quem eles convivem.
Essas afinidades é que são responsáveis pela comunicação. Uma partícula que recebe uma programação, ou seja, uma forma pensamento, espalha a informação a todas que tiver contato. Tudo que falamos, como agimos e como pensamos cria formas pensamentos. E instantaneamente nossa irradiação é correspondida. Isso ocorre através da ressonância morfogenética. Por isso, dá importância de prestar atenção naquilo que se está pensando. Alguém físico ou extrafísico que estiver na mesma frequência de sintonia irá captar e corresponder à ressonância. Portanto, nossa responsabilidade aumenta assim que temos conhecimento do processo. Por isso é muito importante que cada pessoa procure manter um padrão de ressonância coerente, sustentando assim um mecanismo de combate à predominância de energias que atuam como bloqueio consciencial. A ascensão é basicamente apenas uma mudança de frequência, uma modificação do foco da consciência. Não tem aquelas coisas que fica assim na cabeça da gente, insistindo, e você não sabe de onde está vindo? Lembra das leis herméticas? Muda a polaridade, muda o foco. E aí você tenta mudar e o negócio continua insistindo. Porque você criou uma forma de pensamento e agora ela se conectou por causa da ressonância. Aí para você diluir isso e sair fora desse pensamento, às vezes só com muita oração, né? Por isso a pessoa fala, faz ora, para ver se a coisa melhora. E é interessante. E às vezes você fica com uns pensamentos e não sabe de onde está vindo. São essas frequências. E também nós temos a sintonia vibratória. É outro conceito que também tem que ter na cabeça. A aura é um campo eletromagnético que envolve o ser. Pela aura transita diferentes tipos de partículas que atraímos e irradiamos. Partículas carregam ideias, pensamentos, sentimentos, ou seja, energia. Então já é diferente daquela outra que é informação. Nós estamos falando agora de energia, tá? Revela ainda como nosso psiquismo interpreta e assimila energias. Quando um campo de um ser entra em contato com o de outro ser, seja ele físico ou extrafísico, partículas são permutadas pela afinidade, ou seja, pela afeição, amor ou apreciação, ou ainda pela afinidade, que são as qualidades de ideias, etc. Sintonia vibratória é o processo que se forma quando nos ligamos a muitos seres de que nós se aproximam por afinidade, porque todos buscam o seu semelhante em sintonia. Sabiam disso? É possível distinguirmos um padrão de energia diferente daquele com o qual estamos acostumados, pois todo ser criado possui uma identidade energética. É essencial aprender a discernir as informações e a sentir as energias, pois só assim conseguiremos atuar com lucidez. Faz-se necessário conhecer e praticar os princípios da fraternidade universal, compreendendo e respeitando o momento consciencial de cada um, que é o princípio da não interferência. Às vezes a pessoa é daquele jeito, né? Principalmente os filhos, né? Marido, mulher, você fala, pô, você quer mudar? Mulher tem isso, né? Casa com o cara, acha que vai mudar o cara. E o cara não muda. O cara não muda, o cara é aquilo lá. Ela fica entendendo, porque a predominância dele é aquele lá. O padrão de pensamento predominante é que determina a nossa sintonia real. Então, para medir o nosso atual estado de coerência, é preciso identificá-lo, ou seja, prestar atenção e ver o que está nos nossos pensamentos. Outra coisa que a gente precisa saber, egrégora. Sabia que existe isso? Egrégora ou egrégoro, do grego agregorien, velar, vigiar, é como se denomina a força espiritual criada a partir da soma de energias coletivas mentais ou emocionais, fruto da congregação de duas ou mais pessoas. O termo pode também ser descrito como sendo um campo de energias extrafísicas criadas no plano astral a partir da energia emitida por um grupo de pessoas através dos seus padrões vibracionais. Segundo as doutrinas que aceitam a existência de egrégoras,
Elas estão presentes em todas as coletividades, seja nas mais simples associações ou mesmo nas assembleias religiosas. Sendo assim, todos os agrupamentos humanos possuem suas egrégoras. Empresas, clubes, igrejas, famílias, partidos, etc. Nos quais as energias dos indivíduos se unem e formam uma entidade autônoma e mais poderosa, que é a simples soma aritmética das energias dos indivíduos. Quem já teve a oportunidade de ir no estádio e se enfiar numa torcida organizada? Já teve essa oportunidade? Vocês vão ver que mesmo vocês não querendo, vocês entram na egrégora. Vai xingar também, vai torcer, vai pular junto. Não tem como, você está no bolo. Imagina isso numa igreja, numa empresa, né? Em qualquer lugar, na família, você vai criar. Imagina a família, vamos reunir para fazer churrasco, vai criar uma egrégora lá. Os pensamentos de todo mundo vai começar, né? Às vezes dá aquelas confusão no fim da festa, né? As entidades, uma não se entende com a outra, todo mundo briga. As incontáveis formas de pensamento em que vivemos mergulhados nos afetam continuamente. Portanto, ter conhecimento delas pode nos permitir utilizá-las em nosso favor, ou ao menos evitar que sejamos influenciados negativamente. Eu tenho que prestar atenção nisso, tá? Principalmente que está uma galera aí. Funcionaríamos de forma semelhante a um aparelho de rádio, sintonizando através dos nossos pensamentos e emoções as frequências das egrégoras ao nosso redor, e dessa forma potencializando seus efeitos, tanto em nossos corpos quanto na própria egrégora, que se tornaria sua existência mais longa. Ó, se você quer ver um bom exemplo, nas eleições se cria muitas egrégoras, né? Os a favor e dos contra, né? E aí vai criando, até a hora que acontece a eleição e alguém ganha, aí acaba. Já perceberam isso? E formas de pensamento, já que nós estamos falando disso, bem interessante também. A forma pensamento é uma energia mental moldada pelo espírito, ou seja, é feita de matéria sutil e um plano sutil, constituída por átomos de matéria também sutil. Essas formas têm um movimento vibratório correspondente à qualidade dos pensamentos emitidos e que são propagados ao nosso redor. O pensamento trabalha o tempo todo sem cessar. Ele se desenvolve por meio de símbolos, por meio da imaginação, que é a grande capacidade criadora do espírito. Através dessa capacidade criadora que todos nós, sem exceção, possuímos, criamos imagens mentais e em seguida tentamos transformá-las em palavras. Portanto, é através de símbolos que o homem pensa. Nós falamos isso também lá, Sócrates falava isso, né? Platão, Aristóteles, falava a mesma coisa. Eu li esse livro aqui também bacana, Magos Negros, do Robson Pinheiro, também ditado pelo pai João de Aruanda, outro espírito que ditou para ele. E o livro é bacana porque ele é de uma capa dura, dá a impressão que é livro de feitiçaria, magia, sabe? É legal pra caramba. Mas ele fala de como a gente pensa e a feitiçaria que a gente faz contra a gente mesmo, né? Eu peguei uns pedaços aqui para vocês entenderem como é que funciona o processo. O pensamento desorganizado influencia a saúde a tal ponto que molda as emoções e facilita até mesmo o descenso vibratório de fluidos mórbidos acumulados no perispírito, fazendo com que se manifestem no corpo físico prematuramente. Esse fenômeno ocasiona tanto as chamadas moléstias psicossomáticas quanto outra categoria de enfermidades, cujos agentes patogênicos migram do plano astral para o corpo físico, por processo de atração magnética. Vocês lembram disso aqui que eu falei lá na Litáurica? Ó? A partir daí a aura pode abrir-se e os micro-organismos patogênicos, tanto físico quanto metafísico, estando presente, pode começar a atacar pela área ou região desprotegida. Lembra na primeira? Isso aqui, ó, falou a mesma coisa, ó, migram do plano astral físico, os agentes patogênicos. E o psicossomático é formado pela junção de duas palavras gregas, psique, que significa alma, e soma, que é o corpo. Então, uma doença psicossomática, portanto, não afeta apenas o corpo. Ela tem origem na alma e no psicológico, podendo causar sintomas e doenças físicas, que é o que o nosso amigo Sérgio Felipe estava falando. Começa a vir interferência.
Ideias pessimistas e derrotistas ou calcadas no orgulho exagerado, além de pensamentos de ódio, raiva, rancor, vingança ou ainda qualquer tipo de emoção deprimente, tais como angústia, ansiedade, inveja e outros semelhantes, atraem o fluido mórbido correspondente. E aí potencializa a coisa, né? Por processo de sintonia magnética com essas energias produzidas no interior do organismo, os chakras são induzidos a absorver elementos do plano astral inferior que passam a crescer e desenvolver no corpo físico. E a pessoa não sabe de onde vem o câncer, de onde vem os miomas, de onde está vindo. A eclosão dos sintomas variará segundo a tenacidade e a persistência dos sentimentos ou pensamentos, bem como dependerá da sensibilidade do sujeito a esse gênero de vibrações. Não é raro que, durante o sono, a pessoa que cultiva pensamentos e emoções de teor denso e desorganizado procure ambientes infestados por fluidos nocivos em sintonia novamente ou correspondentes ao padrão mental que abriga durante a vigília. Sabia disso? Putz. Eu lembro quando eu tinha esse problema de nervoso, de querer brigar, meus sonhos eram tudo assim, de confusão, briga. Ixi, acordava mais torto do que... Eu fui descobrindo, quando eu comecei a ler, eu comecei a descobrir por que acontecia essas coisas. Aí depois você vai melhorando os pensamentos, vai mudando as frequências, você vai mudando todo o processo. Aí você vai falar assim, pô, não posso ficar pensando nessas coisas que depois eu vou me ferrar. Nesses locais ainda mais contaminado e em número bem maior de vezes do que meus filhos imaginam. Fica à mercê de obsessores ou é usado como cobaia de experiências macabras levadas a cabo por espíritos com inteligência acima da média. Como se vê, não há como acusar quem quer que seja de fazer magia ou feitiço para prejudicar alguém, pois o próprio indivíduo elaborou o feitiço mental e emocional que atraiu os seres com pensamentos semelhantes que a ele se concorciaram para efetuar planos sombrios. É claro que é mais fácil para quem sofre a repercussão vibratória de seus próprios atos e atitudes projetar a culpa nos outros em algum trabalho feito ou magia, na tentativa vã de se eximir da obrigação de fazer sua parte, de se renovar intimamente ou reeducar seus pensamentos e emoções. Aí você põe a culpa no outro, fala, macumba, inveja, estão fazendo trabalho. Aí você começa a conversar com a pessoa, fala assim, tem nada de trabalho aí não, é você mesmo, tá dando tiro no pé, o tempo inteiro. E aí você vai aprendendo, o Leadbeater também, bacana, que ele fala sobre pensamento, compêndios da teosofia, bem legal. Cada pensamento produz uma forma, quando visa outra pessoa, viaja em direção a essa. Se for um pensamento pessoal, permanece na vizinhança do pensador. Se não pertence nem a uma nem a outra categoria, anda errante por certo tempo e pouco a pouco se descarrega, se desfazendo no éter. Cada um de nós deixa atrás de si, por toda a parte onde caminha, uma série de formas pensamentos. Nas ruas flutuam quantidades inumeráveis, caminhamos no meio deles. Quando o homem momentaneamente faz o vácuo em sua mente, os pensamentos que lhe não pertencem o assaltam. Em geral, porém, o impressionam fracamente. Algumas vezes, todavia, um pensamento surge e atrai a sua atenção de um modo particular. O homem comum, se apodera dele e o considera como coisa própria, fortifica-o pela ação de sua própria força e, por fim, o expele em estado de ir afetar outra pessoa. O homem não é o responsável pelo pensamento que lhe atravessa a mente, porquanto pode não lhe pertencer. Porém, torna-se responsável quando se apodera de um pensamento e o fixa em si e depois o reenvia fortalecido. Olha a importância disso. A gente não presta atenção, né? A gente nunca presta atenção. A coisa começa a vir, você, tá, umas ideias, são muitas ideias esdrúxulas, atravessadas, se você pegar para você, acontece essas coisas aí. Por isso a importância de estudar, né?
naquele livrinho Metatron lá que eu mostrei para vocês, que eu gosto muito dele. Esse Metatron aqui, ó, bacana. Tem o símbolo da árvore da vida. Também tem umas coisas que falam da forma pensamento e eu deixei aqui para vocês. No capítulo Metamorfose e Manutenção Áurica. Aí o cara pergunta lá, alguns metafísicos e instrutores xamânicos falam de ataques psíquicos que ocorrem quando o campo áurico está aberto. Isso pode acontecer? Pergunta para o homem, não. O cara pode, e realmente acontece. Como já falamos, suas emoções e pensamentos têm uma frequência vibratória na dualidade que é muito real e está muito viva. Dualidade é a propriedade e o caráter do que é duplo, né? Que é dual. Funciona de duas maneiras. Quando foca em um evento ou reage com forte emoção a outra pessoa ou situação, você cria energias chamadas de forma pensamento, que se juntam harmonicamente em diferentes maneiras. Quando se projetam grandes cargas de energia emocional, tais como ciúmes, raiva, o amor, paixão, alegria em alguém, irá concordar que ambas as partes serão afetadas, correto? Tá, beleza. Se você resiste conscientemente a esses pensamentos vibratórios, a massa de energia, normalmente de vida curta, pode ganhar energia suficiente para se tornar uma forma ciente de pensamento, porque você está resistindo à situação. Aí há um conflito, há um bloqueio, né? Aí ela começa a tomar forma. Quando o amor espiritual e a compaixão são projetados e criados, acontece uma sinergia que beneficia ambas as partes. Quando a fúria e o ódio são projetados, uma reação tóxica pode acontecer nas duas partes. É muito importante saber a diferença entre energia maliciosa e controladoras e reações honestas. Você pode reagir honestamente a uma situação. Se alguém o desrespeita, a reação honesta pode ser de raiva ou ofensa. É uma reação natural, então é uma reação honesta. Quando esses sentimentos são expressos aberta e honestamente, é formado um gestalt de limpeza, que significa um processo da forma ou configuração, que pode levar a uma melhoria apropriada, mas mesmo assim acontece uma batalha de energia maléfica. Muitas vezes as duas partes se sentem certas, e a frequência do ódio atrai mais e mais a energia, até que a massa de energia seja tão potente que seja capaz de desencadear um ataque destrutivo para ambos os lados. Daí o motivo de evitar discussões, brigas, né? Bate-boca. Aí já tem um bom motivo. A não ser que uma ou as duas partes consigam enxergar a sabedoria de liberar o ódio, isso os colocará numa espiral descendente, criando doença e uma negatividade profunda. Viu a importância? Por isso que a melhor coisa é deixa pra lá. A Inês tem uma coisa legal, quando ela via que eu chegava nervoso e tal, a gente discutia, falava alguma coisa, ela simplesmente não falava nada, deixava a coisa. Depois de uma semana ela vinha com a injeção na veia, que eu já tinha passado a situação, já estava tudo diluído, não tinha mais aquela energia conflitante. Ela vinha e vamos falar daquele assunto e entrava. Aí pronto, aí não tinha como eu rebater. Aí entrava na veia. Interessante, né? Mas era a postura dela. E aí, depois que eu comecei a ler, eu falei, opa, faz sentido isso aqui, ó. Então, às vezes é melhor você ficar quieto enquanto a pessoa está falando e você está fazendo oração e deixa para lá, concorda com tudo e esquece. Depois, no outro momento, você volta a bater um papo, porque na hora você vai criar essas energias conflitantes e vai ficar aquelas mágoas, aquele ressentimento, você vai ficar doente. Tá? Faz sentido isso para vocês? Muito, né? Porque todo mundo passa por isso. A gente sabe. Não é assim? É, sabe disso. Por isso que é importante estudar e aprender. Então, o tratamento adequado e a cura se encontram na compreensão das imensas possibilidades que o ser humano tem ao seu alcance de atuar através da vontade consciente e bem direcionada, na reeducação das matrizes do pensamento e das emoções. Isso aqui é importante.
na conversão do instinto primitivo em força produtora de novas energias, na consciência de que a doença resulta do choque entre a mente e o comportamento, ou seja, o psíquico e o físico, na compreensão de que o homem é, segundo Albert Einstein, um conjunto eletrônico regido pela consciência, ou segundo Joana de Ângeles, um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração, na compreensão de que a conduta desregrada, as ocorrências viciosas, os pensamentos violentos e as forças descompensadas do instinto produzem congestão ou inibição de energia, geram correntes contínuas de caráter enfermiço e causam depressão, obsessão compulsiva e degeneração dos tecidos e órgãos. É por isso que as pessoas não sabem por que estão dodói, né? Vamos mudar um pouco o foco aqui. Agora, para a gente melhorar, nós temos que ver algumas coisas. Esse livrinho aqui também apareceu no meio do caminho. Padrão Rumi, bem interessante. Rumi, H-U-M-I, quer dizer Hóstia Unificada dos Mestres Imateriais. É bem bacana esse livrinho. Aconselho vocês a ir atrás, porque vocês só vão achar nesse endereço aqui, ó, rumi.com/loja. Tá R$70 e poucos. Muito legal. São várias mensagens de mestres canalizado pela Nilza Alarcon. Ela era da cultura racional, junto com o marido. Acho que estão lá em Mato Grosso, lá para aquela região lá agora. Eu peguei o capítulo 2 sobre adaptabilidade, é bem legal. Vou passar para vocês. Por isso que eu procuro ser simpático. Agora vocês vão entender porque o Celso é simpático. Porque eu estudei isso aqui, vou trabalhar a simpatia, né? Bem legal. Ó, sejais paciente e a calma sobrevirá. Treinai a paciência com os inopinados saltos das intransigências diárias. Inopinado é o que acontece de maneira súbita e ocorre inesperadamente. Então aí você tem que treinar a paciência. Depois eu falo assim, vou treinar. Eu sempre falo, tem que treinar a paciência, muita paciência. Deixa a coisa correr, porque senão já sei como é que funciona. Já vos dissemos que a primeira virtude a ser desenvolvida é o amor? Acalmai-vos na tolerância, pois com ela vem a força da simpatia, que é o primeiro degrau do amor. Ou quanto mais irradiardes simpatia, tanto mais simpatia refluirá para vós. E é isso que vos elege. Um discípulo não perde uma ocasião de cultivar a simpatia toda vez que a tolerância for posta à prova. Legal isso, né? Pensais que as provas não virão? Agora que o vosso mestre uno com todos os mestres no Senhor vos fala nessas palavras, elas virão um tanto mais. Sabe por quê? Pois à medida que a pureza se aproxima, mais revolto se tornam as sombras que vos rodeiam por perderem um terreno antes quase exclusivo. Aí você fala assim, nossa, Celso falou tudo isso, eu resolvi ir pro grupo dele lá e aí, puta, eu tô passando mal porque eu tô pior do que eu estava antes. Porque tá mexendo com as energias, muita gente acaba desistindo porque você começa a trabalhar e começa a ficar pior, né? Porque você vai fazer a limpeza, né? E aí as pessoas passam mal, não sabem o que está acontecendo e acabam desistindo. Porque, ó, à medida que a pureza se aproxima, mais revolta se torna as sombras. Porque você está mudando a sua casinha, você está mudando o seu padrão vibratório. E elas não vão querer perder a casinha. Porque se elas estão junto com você, é porque você tem um padrão vibratório. E aí você começa a mudar, elas começam a ficar revoltas, vão perder a casinha, e agora o que vamos fazer? Né? E assim vai, tá? E é bem legal, e você passa mal mesmo. E, eu sei como é que é, dá uns... Ixi. Você fala assim, não vou mais naquele lugar não, que eu passo mal. Vai, porque o negócio... Agora você está fazendo o tratamento, está pondo para fora as coisas. Tem que ir. Aí você começa e você vai ver que a coisa anda. Leva um tempinho, mas melhora. É bem legal esse livro. Bastante coisa bacana aí. Para quem puder adquirir e ler. É um livro pequeno, mas tem informação aí muito legal. E para encerrar, quem assistiu esse documentário aí, Rio, acho que eu passei para algumas pessoas. Poder da Mente, bem legal. Já falei para vocês, né? Para vocês
Bacana pra caramba esse documentário aí. O que ele fala lá? A ciência mais recente revela que não somos vítimas de genes imutáveis, nem devemos ter um prognóstico assustador. A realidade é que temos mais controle sobre nossa saúde e nossas vidas do que fomos ensinados a acreditar. Está aqui a experiência viva. Faz anos que eu não sei o que é tomar remédio, porque eu trabalho... minha dentista está aí, ó. Arrancou um dente meu e eu não... Na hora que ela foi ver, que foi tirar as costuras, estava tudo bonitinho, não estava? Então, o documentário de 2017, tem 1 hora e 46 minutos, mostra uma jornada espiritual e científica através da natureza do corpo humano e sua extraordinária capacidade de curar. Tem um caso legal, o cara sofreu um acidente de bicicleta, igual aqueles que você tomou tombo lá, Bruno, mesma coisa, o cara ficou com a coluna toda... E os médicos estavam dando prognóstico para ele que ele ia cadeira de roda o resto da vida. O cara falou, não mesmo. Aí ele começou a usar a mente dele e começou a estudar como que era a coluna, cada pedacinho, cada vértebra. Ele começou a construir mentalmente a coluna dele, no mental, pedaço por pedaço. E ele foi fazendo, igual o Tesla fazia aqui com os equipamentos. E o cara não se curou? E hoje dá aula, dá palestra, tem academia e faz todas as coisas? Como é que conseguiu? Poder da mente. O cara conseguiu sair da cadeira de roda. Legal? Ele faz outras coisas de uma mulher também. Ele conta uns 3 casos bem bacanas. Entrevistando cientistas, líderes espirituais e acompanhando 3 indivíduos em jornadas de cura, a diretora Kelly Noman explora o impacto que pensamentos, crenças e emoções têm na saúde humana. Vale a pena assistir. Tem no Netflix, não sei se tem no outro lado da wall, mas muito legal esse documentário aí. Tá? Assistam, vocês vão gostar. Vale a pena falar, nossa, o cara saiu da cadeira de roda só com o poder da mente dele. E ninguém não acredita, nem os médicos acreditavam. É tudo provado com ressonância. O cara ia ficar na cadeira de roda eternamente. Ele resolveu dar o tapa. Saiu fora. Levou uns 2 aninhos, 3 aninhos, mas o cara fez. Melhor do que ficar 50 anos na cadeira de roda, né? O cara fez. Ele fala que é impossível? Não. Poder da mente. Tá? Beleza? Vamos agradecer então? Vamos encerrar? Tá bom por hoje? Então vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, o amparo que nos deu, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar de nossos corações o sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós por qualquer motivo, seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações,